Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Nestes dias em que se discute o orçamento do Estado, vamos falar do peso e do poder das corporações portuguesas e do impacto que têm nas contas públicas. Venha daí comigo, Paula Santos, e com Miguel Sousa Tavares. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeira, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Olá, Miguel. Olá, Paula. Esta semana falamos então de um Estado capturado. O título que dá à sua crónica semanal no Expresso espelha desde logo a sua opinião. Vamos já às explicações. O Miguel vai lá atrás à história do século XX e aos dias da Revolução de Abril para concluir que houve uma passagem do Estado corporativo para o Estado das corporações, o que não foi uma boa notícia. Quer explicar? O essencial é que nós passamos de um regime em que o Estado controlava as corporações e esse fazia parte da natureza do regime, foi o sistema inventado para controlar o mundo laboral a partir do poder político, e passámos então desse sistema em que o Estado controlava as corporações para um sistema de facto, não de direito, em que as corporações controlam o Estado. O Estado é controlado pelas corporações, o que torna cada vez mais difícil governar, ter um programa político próprio, porque o poder das corporações, sobretudo das corporações socioprofissionais do setor público, da administração pública, é hoje em dia tão grande que condiciona a atuação de qualquer governo. E também, na medida em que tem reflexos na luta política ou partidária, com os partidos da oposição a cederem por um reflexo populista e eleitoralista às reivindicações corporativas e a pressionarem constantemente a despesa pública e, portanto, a capacidade de decisão dos próprios governos em funções. Portanto, para si, a influência das corporações estende-se até aos dias de hoje e a classe política não só não contraria as suas exigências, como muitas vezes, como é o caso deste governo, alimenta as reivindicações. Já não é a primeira vez que o Miguel deixa dúvidas sobre essa repartição de aumentos por vários setores aqui neste podcast e também nos seus artigos. Acredita que esse não é o caminho? Podia Luís Montenegro ter agido de outra maneira? É evidente que podia. O problema aqui está que desde a noite eleitoral que se abriu uma disputa, uma nova disputa eleitoral, tendo como pano de fundo ou como pretexto o Orçamento de Estado, mas que de facto consistiu na marcação de posições com vista à possibilidade de tudo correr mal no Orçamento de Estado e se abrir nova crise política e de a prazo irmos para eleições. E a partir desse momento, todos os partidos, não apenas os do governo, passaram a disputar o eleitorado. E como grande parte do eleitorado é constituída pelos 800 mil funcionários públicos, mais os funcionários das administrações públicas e das administrações locais e as respectivas famílias, que têm um poder reivindicativo muito superior e um poder mediático muito superior ao dos outros setores de atividade económica, eles passaram a ser um alvo de toda a gente. E nós temos neste momento que o governo já comprometeu 600 e tal milhões de euros a satisfazer isso e a oposição 800 e tal milhões de euros, desde scooters, aumento do período de licença parental, etc, etc. Portanto, quer dizer, mesmo fora do Orçamento de Estado, aquilo que já se cedeu em matéria de reivindicação, de satisfação das reivindicações das corporações é brutal e vai para além de todas as contas públicas. Neste momento, a folga que haveria no Orçamento de Estado para 2025 já está reduzida a menos de 1.000 milhões de euros. Ou seja, qualquer mínima derrapagem que aconteça
que pode vir de fatores externos, pode vir da subida do preço dos combustíveis, por exemplo, à qual somos extraordinariamente vulneráveis, vai comer facilmente essa folga e vai fazer com que o ano de 2025, em vez de fechar com superávit de 2 ou 3%, como o Governo espera, possa nos fazer regressar ao déficit das contas públicas. A questão das contas públicas não é um problema menor. Ainda esta semana, Mário Centeno alertava que o exercício orçamental deste ano já revela um crescimento da despesa que não era observado desde 1992. Isto é um importante sinal de alarme. A despesa corrente, Paula, isso é que é importante. Porquê? Porque a despesa corrente é aquela despesa que não é produtiva, é a despesa que o Estado faz com o seu próprio funcionamento, com o funcionamento da administração pública. E esse crescimento é consistentemente, de ano para ano, superior ao crescimento do PIB, ou seja, ao crescimento da riqueza do país. Traduzindo, o Estado gasta mais consigo próprio do que aquilo que o país produz como riqueza. E isto só é sustentável com a subida contínua da receita fiscal. É graças à receita fiscal constante que o Estado pode continuar a gastar acima daquilo que qualquer português e qualquer empresa gasta. Porque todos nós, nas nossas economias domésticas, se gastássemos ao nível que o Estado gasta, ou seja, acima da riqueza que nós próprios produzimos, já teríamos ido à falência. O Estado não vai à falência porque se socorre dos impostos produzidos pela riqueza dos outros. Mas este sistema de funcionamento é, como é fácil de compreender, a prazo é uma armadilha, a prazo é funesta, porque significa que o Estado está a sugar a riqueza do país e não para fazer investimentos produtivos, mas simplesmente para funcionar. Como é que se trava um ciclo desta natureza, Miguel, quando sabemos, enfim, qual é a estratégia que o Governo está a adotar, mas por outro lado, a alternância do Governo, que fosse o Partido Socialista ou Pedro Nuno Santos, provavelmente não agiria de outra maneira, não é? Eu não sei como é que se trava. Eu digo no meu artigo que quando isto começou, quando logo a seguir ao 25 de Abril houve uma espécie de bebedeira coletiva em que toda a gente achava que o Estado tinha que acorrer a todos os setores em dificuldades, e eu escrevo no meu texto, eu lembro-me de ler nos jornais que até as tinturarias e as oficinas de automóveis queriam ser nacionalizadas, criando-se, portanto, a ideia de que o Estado era um poço sem fundo de dinheiro que servia para acorrer às dificuldades de todos. Essa bebedeira coletiva ficou como um lastro. E isso conduziu, na altura, a uma falência do Estado. Não aprendemos a lição. Voltámos a falir segunda vez e voltámos a falir terceira vez em 2008. Em 2008, uma coisa foi de tal maneira séria, de tal maneira grave, o número de desempregados, o número de portugueses que tiveram que emigrar, o número de empresas que foi à falência, o número de trabalhadores do setor privado exclusivamente, que viram os seus salários congelados, às vezes diminuídos durante bastante tempo. A pancada foi de tal maneira forte que eu achei na altura que nós poderíamos ter aprendido a lição, mas não aprendemos. Estamos a assistir outra vez a um ciclo galopante de exigências que não são comportáveis, mesmo que sejam compreensíveis, legítimas e até justas, porque toda a gente é mal paga neste país, já se sabe, trabalhar não compensa neste país, mas tudo ao mesmo tempo não é comportável e nós estamos outra vez a arrastar-nos para uma situação que não tem boa saída. E a verdade é que as reivindicações continuam na ordem do dia e continuam a multiplicar-se. Na sua leitura, a satisfação destas exigências não resulta, e esta é outra questão da sua crónica, não resulta em melhor desempenho laboral. Como é que isto se resolve? Não, sobretudo há uma coisa, quer dizer, eu quando me ocupo da tomada de poder do Estado pelas corporações públicas, aquilo que me questiona acima de tudo é que em troca da satisfação constante dessas reivindicações, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam professores, sejam polícias, sejam guardas prisionais, sejam bombeiros, temos que fazer a seguinte pergunta: em troca disso, da satisfação de tudo isso, será que o Estado está a servir melhor os cidadãos? Será que todas essas corporações estão a cumprir a sua missão primeira? E a sua missão primeira não é serem bem remunerados, embora isso seja uma aspiração legítima. A sua função primeira é servirem bem os cidadãos, porque é para isso que existe a administração pública e é para isso que eles são pagos. Essa é a pergunta que devemos fazer. E a resposta é não.
Infelizmente a resposta é não, como qualquer português que tenha que esperar para ser atendido num hospital público, para marcar uma consulta, qualquer pai que tenha filhos numa escola pública e que sabe que há disciplinas a que não tem professores durante um período inteiro se for preciso, qualquer cidadão que vá a uma repartição pública para ser atendido, para despachar documentos urgentes e cada vez a burocracia é maior. Todos nós sabemos que a contrapartida não nos é dada. Nós pagamos demasiadamente por um Estado que nos presta serviços que não são satisfatórios, não são minimamente satisfatórios. Isto passa-se a nível dos indivíduos e passa-se a nível das empresas, cuja carga fiscal é a terceira maior da Europa. Falamos de contas e é por aí que seguimos no improviso. No dia em que gravamos este podcast, decorre a entrega do orçamento no Parlamento e a apresentação pelo Ministro das Finanças, mas ainda não há certezas de que o documento venha a ser viabilizado. Depois das entrevistas do Primeiro-Ministro e do líder do Partido Socialista, qual é a sua expectativa, Miguel? Eu acho que o orçamento vai ser aprovado, se não com a abstenção do PS, com o voto a favor do Chega. Parece um bocado absurdo, de facto, porque nós ouvimos André Ventura. Já ouvimos muita coisa de André Ventura, mas a afirmação mais categórica dele foi que se o PS entendesse que o PSD, o Chega, nunca votaria a favor desse orçamento. Ora, de facto, embora Pedro Nuno Santos, na entrevista que deu quarta-feira à TVI, tenha feito um esforço de ginástica inacreditável para tentar mostrar que o PS não se entendeu com o PSD, o que não é verdade, porque o governo recuou de tal maneira que praticamente o PS viu satisfeito de tudo o que queria. Mas embora isso tenha acontecido, e se o PS não votar contra o orçamento, o Chega viabilizará o orçamento, apesar dele resultar de facto de um acordo praticamente fechado entre o PS e o PSD. Porque o Chega teme eleições e o Chega verá aí a hipótese de afirmar, afinal, como um partido responsável, que é a última palavra agora de André Ventura. Deixou de ser um partido antissistema para passar a poder ser o partido responsável pela manutenção do sistema, o que é paradoxal, mas já vimos de tudo nestes longos meses de negociação do orçamento. Queria também chamar a atenção para Pedro Nuno Santos. A entrevista que ele deu quarta-feira na TVI, a meu ver, é bastante eloquente a vários níveis. Primeiro porque na primeira parte da entrevista ele, como eu disse, ele fez um exercício de ginástica complicadíssimo, dificílimo e falhado para tentar mostrar que o governo não cedeu o suficiente para ir ao encontro do Partido Socialista. Ou seja, ele tentou desesperadamente, para dentro do próprio Partido Socialista e por fora para a opinião pública, mostrar que o PS não podia apoiar o orçamento porque o governo não tinha cedido o suficiente. Falhou nesse exercício. Mas na segunda parte da entrevista, ele faz um exercício muito curioso e aí percebe-se porque é que ele não quer aprovar o orçamento e porque é que ele deseja tanto que o orçamento seja viabilizado pelo Chega. Quando ele diz que a dicotomia que tem que existir na política portuguesa não é o Chega de um lado, o PS e o PSD do outro, mas é sim o PS com a extrema-esquerda de um lado e o PSD com a direita do outro lado. Ou seja, ele acha que se passar a ideia de que o PS viabilizou o orçamento, o Chega ficará sozinho na oposição. E é isso que ele não quer. Mas partindo dessa sua leitura, podemos concluir que o PS verdadeiramente não queria nunca condições, aceitar condições para poder viabilizar o orçamento. Não é o PS, é Pedro Nuno Santos, porque o PS está dividido sobre isso. Eu acredito que ele tenha a maioria dentro do PS, mas como sabemos da reunião da Comissão Nacional de terça-feira, da Comissão Parlamentar, aliás, da reunião com o Grupo Parlamentar de terça-feira, o PS está muito dividido sobre isso. Há uma ala do PS, Fernando Medina, Francisco Assis, Sérgio Sousa Pinto, etc., que acha que o PS tem obrigação de deixar passar o orçamento, não só porque o PSD foi de encontro a 90%, eu diria, das tais linhas vermelhas que Pedro Nuno Santos tinha posto, mas sobretudo porque tem que haver uma frente cívica, republicana, democrática contra o Chega, e que não se pode deixar o PSD sozinho a enfrentar o Chega. Se o Luís Montenegro cumpriu a sua palavra de que não é não em relação ao Chega, o PS não pode deixar Luís Montenegro sozinho a enfrentar o Chega.
Essa é a posição da ala moderada, chamemos-lhe assim, do Partido Socialista, mas não é a posição de Pedro Nuno Santos. Desde o princípio, Pedro Nuno Santos, em minha opinião, nunca quis viabilizar o orçamento. Aliás, essa é logo a sua primeira declaração na noite das eleições, e desde o princípio que ele quis empurrar o PSD para os braços do Chega. Como é que a opinião pública vai avaliar se essa for de facto a conclusão final do orçamento, se for aprovado, no caso terá que ser aprovado pelo Chega, não é? E se passar com os votos do Chega, com o PS de fora votando contra? Acha que isso vai representar algum tipo de fatura a pagar por Pedro Nuno Santos mais tarde? Sem dúvida que sim. Eu acho que sem dúvida que sim. Eu acho que para a opinião pública fica a ideia clara de que Pedro Nuno Santos é um frentista de esquerda, que está muito mais próximo das posições do Bloco de Esquerda, por exemplo, do que está das posições de uma frente democrática para fazer face à extrema-direita. E só para terminarmos, e a imagem de Luís Montenegro e o papel que desempenhou nestas negociações sai, obviamente, favorecida? Sai favorecida porque ele nunca cedeu ao Chega, e mesmo que acabe por ter um orçamento viabilizado com o apoio do Chega, com a votação do Chega, não foi isso que ele pretendeu, não foi isso que ele negociou com o Partido Socialista, e portanto acho que isso não vai macular a sua saída. Acho que ele cedeu muito mais do que... Aliás, ontem até ouvi na televisão um dirigente do PS a dizer, um deputado socialista, a dizer que ele tinha cedido muito mais do que ele próprio estava à espera. Ele próprio, esse deputado socialista. E, de facto, cedeu muito mais do que alguma vez alguém esperou. E, portanto, eu acho que o Luís Montenegro sai daqui incólume. Em termos de opinião pública, aquilo que sai para fora é o Governo e Montenegro fizeram tudo o que podiam para que o PS pudesse deixar passar o orçamento. O PS não quis por teimosia ideológica e, portanto, a fatura a pagar é do PS. Os bastidores de um orçamento por aprovar, o Estado capturado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do podcast de Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Regressamos para a semana à análise da atualidade. A sonorização hoje esteve a cargo da Ana Salomé Rita. Emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadeia, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?